Bom dia, hoje terça-feira, 5 de julho, estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, muito provavelmente será definida a meta fiscal de 2017. Tem ainda também a sabatina que está ocorrendo agora, na Comissão de Assuntos Econômicos dos diretores do Banco Central. E dólar para cima, juros para cima e bolsa para baixo, muito por conta, de volta aí à discussão do Brexit, O próprio Banco da Inglaterra reduziu suas taxas, mas mesmo assim os mercados preocupados também com os bancos europeus, principalmente com os bancos italianos. Então, bolsas para baixo, dólar para cima e juros também para cima, com uma aversão aí a risco. Para falar sobre tudo isso, convido agora aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia, Celso, bom dia a todos. Hoje mais dados de PMI na parte internacional em destaque aqui na parte macro. Então, começando pelos dados de PMI na Ásia, a gente teve um dado de PMI de serviços na China surpreendendo. Ele passou de 51,2 para 52,7, maior patamar em 11 meses, estado acima do esperado pelo mercado. No Japão, o PMI ele passou de 50,4 para 49,4, então ele passou da barra de otimismo para pessimismo. E na Índia foi de 50,9 PMI composto para 51,1. Os dados então na Ásia divergindo um pouco. As bolsas no geral lá recuaram, as chinesas foram exceção, principalmente por conta desse PMI, que veio melhor do que o esperado. Indo para a Europa agora, a gente teve dados de PMI também. PMI composto da zona do euro como um todo ficou inalterado 53,1, 36º mês consecutivo de expansão da atividade. A expectativa do mercado era de queda de 50 para 52,8, também permanecer acima no otimismo, mas de qualquer forma o resultado foi bom, então surpreendeu positivamente. O que veio um pouquinho pior foram as vendas varejo, que avançaram 0,4%, a expectativa do mercado era de 0,5%. O último destaque lá fora fica com o Banco da Inglaterra, que liberou mais empréstimos, era o movimento esperado, bem esperado pelo mercado, digamos assim. A única novidade do dia não fica no Banco Central, fica no secretário do Tesouro por lá, que antes da campanha do Brexit levantava precauções, falava que realmente se o Brexit vencesse seria necessário aumentar impostos, seria necessário tomar medidas duras e impopulares. Agora, com a decisão tomada, ele já mudou um pouco sua postura e está falando de mexer nas alíquotas, na taxação de empresas para tentar segurá-las no Reino Unido. Então, a gente vê que depois do resultado, muito do discurso é alterado. Indo para a parte doméstica, 3 destaques rápidos. A meta fiscal, que tinha alguns jornais falando que seria para a semana que vem, deve ser definida entre hoje e amanhã, deve ser enviado o projeto para o Congresso. Os jornais divergem bastante entre esse número, falam que desde 100 bilhões até 170, então a única coisa que parece ser um consenso é que a equipe econômica quer que seja menor do que a desse ano, que é 170 bilhões, mas tem alguns jornais que citam membros do governo falando que pode ser até maior. Outra notícia do dia fica com um encontro entre o presidente Michel Temer e o presidente do Senado, Renan Calheiros, para discutir as propostas da Agenda Brasil, que agora se conversam bastante com o que tem sido proposto pelo governo, como a idade mínima para aposentadoria, terceirização da mão de obra. Então, seria uma discussão para destravar essas propostas que, desde que o Renan apresentou-as, elas ficaram meio paradas lá na tramitação no Congresso. Por último, antes de devolver para o Celso, está rolando a sabatina dos diretores do Banco Central. A expectativa é de que eles sejam aprovados todos e aí sim o Banco Central tem a sua nova composição. Fique agora com o Celso, a gente se vê amanhã novamente. Abraço a todos. Obrigado, Gustavo. Por aqui, a Petrobras informou que deu início ao processo de cessão dos direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo em um conjunto de campos em águas rasas, localizado no Ceará e Sergipe. É a Petrobras já mesmo privatizando, vendendo alguns ativos. Além disso, CEMIG falando da venda de PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas. No início do mês passado, rumores de que a CEMIG poderia se desfazer de alguns ativos. Isso fez com que o ativo, as ações PNs, subissem quase 30%, muito por conta disso. É o caso também da Eletrobras, com
possibilidade de venda de diversas distribuidoras, inclusive com a Amazônia Energia. Ela controla diversas distribuidoras no Norte e Nordeste que geram EBITDA negativo. Então a tendência para a Eletrobras e para a CEMIG, sim, no curto prazo é de alta, até pela compra, né, da participação da Camargo Correia de 23% que ela detém na CPFE, a Companhia Paulista de Força e Luz. Isso está atraindo, né, os chineses para cá e diversos querem sim comprar alguns ativos, principalmente de empresas elétricas estatais. Além disso, tem a parte de informação, a Embraer falando no investimento em Portugal. No setor aéreo, né, a discussão do teto para o querosene de aviação, o governo tentando ajudar as companhias, mas a Gol segue numa situação lamentável, né? E também Estácio e Croton, mais um capítulo aí da novela, né? A família Zahrer discutindo ali que é fazer uma OPA pela companhia, é apoiada por alguns bancos e também por alguns fundos. O problema é a oferta da Croton, né? O cheque ali teria que superar mais de 3 bilhões de reais, o cheque da família, né, junto com alguns bancos e também alguns fundos para comprar. Vale a pena a Estácio ficar sozinha nesse processo de consolidação ou se unir à Croton, que o Rodrigo Galindo, né, seu CEO, conseguiu incorporar a Anhanguera em apenas um ano. Essa é a discussão aí do mercado. Estácio, com esse cenário, deve permanecer em alta porque virou a noiva, né, a queridinha do mercado. Tanto o Croton quanto os próprios acionistas da Estácio e também a Ser Educação estão atrás aí da Estácio, que deve permanecer em tendência de alta. Além disso, nossa mesa de aluguel, destaques ontem para a Odontoprev, Energias do Brasil, Copel, CEMIG, como eu citei aqui, basicamente setor elétrico, né, uma demanda para shortear, Vivo, Suzano, Vale 5, Petro 4, BVMF, Cosan, CSN, Embraer e Croton. Croton, acho que muito na expectativa da empresa poder pagar mais caro aí, né, por conta da Estácio, essa possibilidade aí de briga, entre aspas, pela Estácio. Agora eu vou chamar aqui o Thiago Salomão para falar sobre a pauta, né? Hoje a gente tem dólar para cima, juros também para cima e bolsa para baixo, com receio lá fora do Brexit, banco inglês e também de bancos na Itália aí que vem sofrendo, poderia ser a próxima crise. Bom dia, Salomão. Bom dia, Celso. Boa terça-feira para você. Hoje a pauta não está tão movimentada como alguns dias da semana passada, né? Então aproveito até esse dia de correção, os Estados Unidos voltando de feriado, as bolsas aqui devem ter um dia de queda após 5 altas. Aproveito para fazer uma menção à cobertura que a gente fez ontem no Global Agribusiness Forum 2016. Está acontecendo lá no Hotel Grand Hyatt, aqui perto perto da Berrini, nas Nações Unidas. Quem mora em São Paulo conhece ali aquela região. Ontem estiveram lá vários políticos importantes, entre eles o nosso presidente em exercício Michel Temer e o governador Geraldo Alckmin. Acho que a cobertura todo mundo deve ter visto nos jornais, na própria Infomoney, a gente fez uma cobertura bem legal, mas 2 pontos que eu achei bem interessantes que valem a pena mencionar, né? O setor o agronegócio, né, que hoje representa uma participação muito significativa do PIB, fechou com o Temer, né? Eles publicaram um manifesto com 46 entidades do setor apoiando o presidente interino nas reformas que precisam ser feitas, já colocando todos os créditos para que assim que ele colocar a faixa definitiva de presidente, caso isso aconteça já no mês que vem. E outro apoio que veio foi, embora a gente já soubesse que PSDB e PMDB já costuravam uma aliança, o Geraldo Alckmin, que é um dos grandes caciques, né, do PSDB, podemos dizer assim, declarou publicamente o apoio ao Temer, falou que o destino colocou nas mãos do Temer trazer de volta a primavera da democracia, estava até um pouco filosófico o Geraldo ontem, e falou que vai apoiar o Temer em todas as reformas que precisam para trazer o Brasil de volta nos trilhos. No mais, o discurso do Temer na apresentação foi bem parecido com a entrevista que ele deu na Veja no fim de semana, e acho que a frase mais emblemática foi que ele não teme tomar medidas impopulares, já que ele não é um candidato, ele não tem ambições eleitorais. Ele até falou que se botar o Brasil de volta nos trilhos, ele abandona a vida pública, meio que fiz o que tinha que fazer pelo Brasil. Bom, eu queria saber de você já, Celso, a gente está chegando nos 2 meses de Temer, daqui a pouco, faltam uns 10 dias por aí. Como é que você está fazendo esse balanço do Temer, esse mais perto dos 2 meses, está
parece estar mais tranquilo do que no começo da gestão Temer, né? Concordo, Salomão, até é meio que pisando em ovos, né? Você tem uma discussão como é que você, como interino, vai conseguir aprovar diversas medidas. Fora isso, férias, excesso, as festas juninas, por incrível que pareça, acaba ali esvaziando o Congresso. Além disso, o presidente da Câmara, né, afastado, Eduardo Cunha, ainda atrapalhando ali as votações, esvaziando também a Câmara. Aí ainda temos Olimpíadas, né? A votação do processo de impeachment para a segunda quinzena de agosto. Após isso, ele sendo, digamos assim, anunciado como presidente efetivo, que é o que a gente acredita, a probabilidade é baixa da presidente afastada Dilma retornar, eu acho que sim, ele vai implementar e vai vir com as medidas. Quando ele fala em medidas impopulares, ontem eu fui questionado sobre isso na participação na conta corrente, até por isso eu não sabia o motivo. Depois eu vi, a Globo fica em frente ao Grand Hyatt e tinham diversos ali, seguranças, táxis, empresas, tinha quase um satélite na porta lá para transmissão. Impressionante ali, estava até engarrafado. Ali quando eu cheguei eu não sabia, falei, poxa, tem um evento aqui grande, mas eu nem sabia do que se tratava. Agora você já explicou, Salomão. Mas me perguntaram disso, quais são as medidas impopulares? O Brasil, ele sempre, na maioria dos casos, ele realiza mudanças em momentos de crise. Infelizmente, não em momentos bons. Ele quer deixar um legado. Ele tem 75 anos, ele ia para as eleições com 77 anos. A gente teve a participação do presidente Fernando Henrique Cardoso no sábado retrasado, na Exper, nossa feira anual, onde ele mesmo falou, quer dizer, não faz sentido voltar à idade e abreviar a vida dele. É a mesma coisa para o Temer. Ele entrando no cargo com 77 anos, mais 4 anos, ele ia para 81. É difícil, né? Um cargo executivo como é o de presidente, ele mesmo já decretou que ele trabalha na reunião, na entrevista para o Roberto Dávila, de 8 da manhã às 2 da manhã são reuniões, ele dorme nas reuniões, ele falou, algumas reuniões até durmo. Então é extremamente difícil e complicado, não acho que ele venha como candidato à presidência ou à reeleição, e sim, acho que ele vai passar o bastão. Eu diria que se ele conseguir colocar o país nos trilhos, apesar de ter um prazo aí de 2 anos ainda, um pouco mais de 2 anos, forte candidato seria Henrique Meirelles, porque foi o que aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso, né? Itamar Franco botou ele como ministro da Fazenda, ele conseguiu melhorar o país, economicamente falando. É o caso do Henrique Meirelles, que acho que é o sonho dele. Acho sim que a gente pode ter um candidato forte, até porque a gente tem hoje um vácuo político, todo mundo sendo indicado, indiciado, nome sendo citado, e a gente não tem novas lideranças surgindo. Então poderia ser um nome interessante, sim, Henrique Meirelles para 2022. Mas isso ainda tem muito tempo para a gente falar sobre isso, mas acho, respondendo a sua pergunta aqui para resumir, depois de ter falado tudo isso, é que o Temer está fazendo, pouco a pouco, ele está sim indo por um caminho correto e colocando o país nos trilhos. É óbvio que algumas medidas são ruins, como aumento de gasto, quando a gente esperava um corte de gasto, mas isso é política, tem que negociar, né? O próprio, citando novamente o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele falou, ele fala em diversas entrevistas, não coloquei todos os ministros que gostaria, não indiquei todas as pessoas que eu gostaria, porque é política. Vivemos num presidencialismo de coalizão, então isso faz parte para atrair, sim, outros políticos para que votem a favor das medidas. As medidas impopulares virão, mas para o bem do país. Eu vou ficando por aqui, uma excelente terça-feira a todos e para você um grande abraço, Salomão. Muito obrigado, Celso. Bom, abertura da Bolsa nesse dia de correção e os destaques da pauta da Infomoney TV, que hoje está bem recheada, você vê agora no Infomoney na Bolsa. É depois do intervalo. Infomoney na Bolsa começando nessa terça-feira, hoje é dia 5 de julho de 2016, dia de correção no mercado, estava até acompanhando enquanto o Celso estava falando, um pessoal aqui no chat falando, putz, essa correção tem que chegar agora, o mercado anda em zigue-zague, investidor, isso aí tem que ter em mente, o mercado quando sobe vai subir em zigue-zague, quando desce vai descer em zigue-zague, quando está de lado também vai andar de zigue-zague, vai ficar fazendo altas e baixas em torno do mesmo eixo, é normal. Então a correção é um movimento natural, já que muita gente que comprou 5, 4 dias atrás, viu a bolsa subindo todo esse período, está colocando dinheiro no bolso
e com isso entra mais vendedor do que comprador, o mercado corrige mesmo. É um movimento natural, até saudável, até acaba atraindo novos compradores. Bom, 10 horas e 6 minutos, o programa começou cedo hoje, então a gente vai poder falar bastante das cotações, mas antes já deixo o convite. Estamos publicando a série de especiais na página de Onde Investir do Infomoney. Vou até pedir para a produção mandar, se não manda aí quando acabar o programa, mas para quem quiser acessar é o www.infomoney.com.br/onde-investir 2016, a página especial do Infomoney do guia de Onde Investir em 2016. Estamos atualizando o conteúdo. Ao todo serão 7 entrevistas. Hoje foi a terceira entrevista para o ar com o grande economista Samuel Pessoa, uma das grandes personalidades do mercado sobre economia. 3 pontos que eu queria destacar da entrevista. Ele falou: é inevitável o aumento de impostos. Se não tiver ajuste, quem vai pagar a conta são os mais pobres por meio de inflação. E a Lava Jato vende a ilusão de que, se acabar com a corrupção, os problemas fiscais serão resolvidos. E, no geral, ele faz um balanço até que positivo, fala um pouco desse ponto até que o Celson falou, de reajuste dos servidores que o Temer está fazendo, mas entra muito na questão da política, né? Ele até na entrevista, o Samuel Pessoa brinca, o Temer entende muito mais disso do que eu, então ele sabe que se ele teve que dar um reajuste desse é para poder adotar essas tais medidas impopulares e elas serem aprovadas de fato. Também vai estar disponível nessa página os vídeos setoriais. Já praticamente terminei de gravar, todos vão ser 9 vídeos. Eu gravei ontem o 8º vídeo, amanhã eu gravo o último. Pretendo colocar na página entre hoje e amanhã esses vídeos setoriais, explicando cada um dos setores da Bolsa e quais ações que valem a pena comprar ou vender da Bolsa. Também está lá a carteira recomendada Infomoney atualizada para o mês de julho, que, aliás, hoje, 14h, para quem não recebeu, não viu o e-mail, não faz parte da base de e-mails do pessoal que baixou a carteira recomendada, todo mundo que já baixou a carteira recomendada, as mais de 70 mil pessoas que já baixaram a carteira Infomoney 2016, eu enviei um e-mail avisando que hoje às 14h a gente vai atualizar, aliás, já atualizamos a carteira, mas vamos explicar quais as mudanças que fizemos, por que fizemos tais mudanças. Então, espero ver vocês todos lá, vou tirar eventuais dúvidas que tiverem sobre investimentos. E também, logo depois da atualização da carteira, vai entrar ao vivo a Paula Barra com o Rafael Figueiredo, analista técnico da Clear Corretora. Ele vai fazer um cenário de perspectiva de dólar, explicando por que os grafistas acertaram a queda do dólar desde os 3,80, os fundamentalistas não, né? Quem acompanha o Visão Técnica, nosso programa de sexta-feira, viu que o call de dólar foi o mais assertivo ao longo do semestre e muitas vendas foram abertas em dólar. E ele veio caindo de 3,80 até chegando quase 3,20. Quem seguiu os calls de dólar do Visão Técnica teve um semestre muito positivo na Bolsa, né? Enquanto isso, muitos economistas, muitos gestores, grandes personalidades do mercado acreditavam que o dólar era para cima, tinha que subir, fundamentos não ajudavam, juros iam subir nos Estados Unidos, enfim, uma série de fatores que ajudavam o dólar a subir, mas não foi preponderante, o dólar acabou caindo e a gente teve um semestre muito proveitoso para quem opera com gráficos, quem opera no dólar através dos gráficos. Bom, dados os recados, vamos atualizar as cotações, agora são 10 horas e 9 minutos dessa terça-feira. O Ibovespa cai 0,98% a 52.055 pontos, o dólar sobe para 3,309, alta de 0,36%, e o DI tem até uma alta. Agora deu uma amenizada, né? O DI chegou a subir bem mais forte na máxima do dia, né? Pegar, por exemplo, o DI janeiro 21. O DI janeiro 21 fechou ontem a 12,09% ao ano, bateu 12,23 na máxima do dia, uma alta de quase 15 pontos, agora está 12,14 e voltou para metade do caminho da alta, né? Dia de correção, dentro do Ibovespa, a gente pode destacar, dentre as maiores altas, a CESP Energias do Brasil. A CESP é disparada a maior alta, 2,6%, tem notícia de CESP, eu vou falar aqui. As outras altas, Energias do Brasil, Smiles e Cielo, subindo entre 0,14 e 0,06, uma alta praticamente não está caindo, né? Vamos melhor dizer assim. E no lado de baixo, como todo programa que a gente faz aqui, quando o dia é positivo, as maiores altas acabam ficando com as empresas de commodity, quando o dia é negativo, elas acabam puxando o bonde das perdas, né? CSN caindo 3,
Petrobras caindo 2,5%, e Minas, Bradespar, Metalúrgica, Gerdau, Vale 3, Gerdau, tudo caindo entre 2% e 1,7%. Aparece ali no miolo o Banco do Brasil também caindo 1,9%. Essas são as maiores quedas e as poucas altas do Ibovespa no dia. Bom, vamos falar do noticiário, né? Já falei da entrevista ao Samuel Pessoa, já falei da programação do Infomoney TV. Agora, no noticiário, Estados Unidos está voltando do feriado. Ontem foi dia da independência dos Estados Unidos, manteve as bolsas norte-americanas fechadas. Estão voltando hoje com o futuro mostrando queda, mesmo com o dia positivo. Ontem os mercados, o futuro dos Estados Unidos mostram queda. O mercado não consegue manter a sequência de altas, mesmo com novas notícias de estímulo, né? Vamos só recapitular. Veio o Brexit, o mercado derreteu, depois o mercado reagiu positivamente porque foi a consequência do Brexit, foi bancos centrais mundiais vão continuar com uma política mais frouxa, né? Vamos dizer assim, vai manter juros baixos, pode fazer estímulos quantitativos e mesmo com a notícia de que o Banco da Inglaterra, né, o BOE, Bank of England, o tradicional Banco Central da Inglaterra, ele decidiu reduzir as exigências de capital para os bancos britânicos em 5,7 bilhões de libras, o que equivale a 7,6 bilhões de dólares, numa iniciativa que deverá permitir às instituições financeiras elevar os empréstimos em 150 bilhões de libras, o que dá praticamente 200 bilhões de dólares a empresas e famílias britânicas. Além disso, segundo informações da Bloomberg, o BC da Itália está estudando uma injeção de capital no Monte Paschi. E também por aqui a gente vai ter a análise de indicação de executivos para a CVM e para o Banco Central. Aliás, já estão sendo sabatinados, né? Mas de noticiário econômico, o grande destaque ficou com essas duas da Europa, mesmo com essas notícias mais pró-estímulos, né? Aumentando a liquidez do mercado, as bolsas começam a corrigir nessa terça-feira. Bom, também hoje a gente teve a nova oferta de swap do Banco Central, saiu o resultado 9,50, os 10 mil contratos ofertados de swap reverso que funciona na prática como uma compra de dólar futuro. Os 10 mil foram atendidos com vencimento em 1º de setembro. Na hora que saiu o resultado, o dólar futuro ganhou força e chegou a subir quase 0,8%. Nesse momento, o dólar futuro já devolveu boa parte dessa alta, está subindo apenas 0,3%. Para fechar, noticiário econômico, PMI, uma série de PMIs na China, né? A atividade do setor da China subiu para a máxima em 11 meses em junho, já o PMI composto caiu para a mínima em 4 meses, né? O PMI de serviços subiu de 51,2 para 52,7 e o PMI composto caiu de 50,5 para 50,3. Lembrando, o PMI, indicador que acima de 50 mostra expansão, abaixo de 50 mostra retração na atividade. Bom, para fechar a pauta, vamos falar dos destaques corporativos, né? Eu falei que tinha notícia de Transmissão Paulista. A gente está vendo uma série de movimentos no setor elétrico, né? Ontem foi a CPFL, né, que disparou com a notícia, com a conclusão da compra da participação que a Camargo Corrêa detinha na empresa de energia. Foi comprada pela chinesa State Grid, e isso acabou puxando o setor como um todo. E hoje, um relatório do JP Morgan, ele elevou a recomendação para overweight, que seria o similar à compra, né? Para as ações da CESP e da Transmissão Paulista. A ação da CESP hoje sobe 2,60%. Para quem acompanha o Comprar ou Vender, na segunda-feira passada o Marco Saravalli deu uma aula sobre CESP, falou que é o único buy dele no setor elétrico. É uma ação que ele acredita que, pela má performance que ela teve no ano, ela acumula queda de 5% no ano e de 36% nos últimos 12 meses. Pela má performance, é o buy mais convicto do setor. E, inclusive, eu vou dar um spoiler do vídeo de setoriais. Ontem veio o Sérgio Tamashiro, da Haitong, um dos grandes especialistas do setor, também coloca a CESP como uma ação extremamente barata e também é uma compra na opinião dele. E a Transmissão Paulista, que foi elevada pelo JP Morgan, é a top pick do Sérgio Tamashiro pro setor elétrico. Bom, o que mais temos de notícia? Tem uma notícia bem bacana aqui da Uzi Minas, né? Para quem gosta de novela e está cansado das novelas que passam na Globo, pode acompanhar o setor siderúrgico brasileiro, que está com uma cara de novela até global, né? Já tem os ítalo-argentinos e os japoneses, né? A Nippon Steel com a Technip Ternium, brigando
por conta do controle acionário da Usiminas e essa briga se tornou pública. Foi um texto publicado no jornal Valor Econômico pela Nippon Steel. Ela e a Sumitomo Metal vê atos relacionados à troca de comando da Usiminas como um problema sério que desestabiliza os pilares da lei das SA e do sistema legal brasileiro, segundo o texto que foi publicado no jornal. Em meio a todo esse barraco envolvendo a Usiminas, o papel cai hoje, né, por conta do dia de correção. Como vocês têm me acompanhado, essas empresas com maior exposição a commodity acabam liderando os ganhos em dias de euforia e caindo mais forte em dias de pânico. No acumulado do ano ainda sobe 33% a problemática Usiminas. Falar de Cielo, a empresa assinou um aumento de participação da controlada direta Multidisplay Comércio e Serviços. O share dela passou de 50,01 para 91,44 e o total do investimento foi de 82,7 milhões. Vamos dar uma olhada na ação da Cielo, era uma das poucas altas, mas já passou a operar em queda, nesse momento caindo 0,15%. A única alta do Ibovespa nesse momento é CESP e Energias do Brasil. Também tivemos notícia de Eletrobras e Petrobras, né? A Eletrobras e a subsidiária Amazonas Energia devem efetuar o pagamento de aproximadamente 433 milhões de reais das dívidas que tem com a Petrobras. Notícia de Oi, renúncia do membro do Conselho de Administração Martin Pieters. Com isso, Pedro Zanharto Guberti Moraes Leitão, que era suplente de Pieters, passa a ser o conselheiro titular. Embraer reforçou o plano de investimento da companhia em Portugal, com projetos que serão realizados a partir deste ano para sustentar programas de novas aeronaves da companhia. A ação da Embraer caindo hoje mesmo com a alta do dólar. Vamos dar uma olhada em Oi, né? Falei de Oi, mas não está mais em Ibovespa. O papel está em leilão, não dá para saber a cotação de Oi. O papel tem ficado constantemente em leilão na abertura do pregão. Bom, no mais, tem a fechar aqui com a notícia de Saraiva. Em comunicado ao mercado, ela informou que a AGE convocada pelos fundos GWI para 6 de julho está suspensa por decisão judicial. O Conselho decidiu convocar a AGE para destituir Mulhak Yu do cargo de conselheiro e Ana Maria Loureiro Recarte do cargo de membro do Conselho Fiscal, além de suspender os direitos de acionistas de GWI Asset Management e de 9 fundos da gestora. Saraiva é uma empresa que vem sofrendo muito na Bolsa. Vamos ver se já abriu o papel, caindo 2% no pregão de hoje. Bom, dos destaques da pauta são esses. Hoje deve ser um dia de correção, então talvez compras podem ficar um pouco mais complicadas, né, operações de compra. Para quem gosta de day trade, podem surgir oportunidades tanto de compra como de venda, mas para quem quer apostar num swing trade, podem abrir oportunidades de compra para quem estava esperando uma correção para entrar comprado. No mais, hoje a grade do Infomoney TV está recheada. Eu espero vocês 2 da tarde na atualização da carteira. Vai das 2 às 2h50, para logo depois já começar a Paula Barra com o Figueiredo para fazer a análise de por que os grafistas acertaram o call de dólar no primeiro semestre. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão. Até mais tarde. Para quem não vê, até amanhã com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!